Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse sábado, dia 21 de novembro de 2020, finalizando a 33ª semana do Tempo Comum, e na data de hoje, a cor litúrgica é a branca, porque vai ser a apresentação de Nossa Senhora. Importante ressaltar que é às vésperas de domingo, dia 22 agora, dedicado a Cristo Rei, ou Cristo Rei do Universo, ou Cristo Pantocrator, tá? Então é sempre importante também estarmos observando em algumas datas, por exemplo, o que antecede o dia do Sagrado Coração de Jesus, a Imaculado Coração de Maria, né? Então, existem sempre datas marianas atreladas a uma data importante de Jesus Cristo. Ou então, a primeira sexta-feira do mês, depois na sequência, o primeiro sábado do mês, né? Mas existe sempre essa relação, ou Nossa Senhora das Dores, logo depois, a exaltação da Santa Cruz. É sempre assim, é só você observar o calendário litúrgico. Né? O canal já tem 2 anos e pouco já, 2 anos e alguns meses, e eu mesma também tenho aprendido bastante, né? Sempre repetindo. A repetição ela é importante dentro do calendário, né? A gente não pode também vivenciar, por exemplo, dia 1º de maio é só um feriado, dia 15 de novembro é um feriado, dia 12 de outubro feriado nacional. Ô, gente, a gente precisa saber, né, que existem feriados importantes, no caso aqui, como o foco é liturgia, é a questão da nossa catolicidade, a prática de ser católico, então as datas de dias santos, mesmo que sejam móveis, não sejam fixas, carnaval, quaresma, páscoa, Pentecostes, Corpus Christi também, é uma forma da gente sempre estar lembrando, fazendo memória, né, do que se trata Corpus Christi, do que se trata o Sagrado Coração de Jesus, sempre voltarmos, para a gente não vivenciar que nem agora. Estamos adentrando, né, fechamos o tempo comum, fechamos inclusive o ano litúrgico, né, amanhã já é o fechamento do ano litúrgico, e praticamente no outro domingo, dia 29, já é o início do advento, que inicia o próprio o novo ano litúrgico. Então, dia 22 agora é o último domingo do ano litúrgico A, né, da qual nós vivenciamos, espero que tenham vivenciado bem, né, de São Mateus, e a gente vai entrar no ano B, de São Marcos, se não me engano, né? É tanta informação. Deixa eu ver. Isso, São Marcos. E o que acontece? Natal não é só troca de presentes, comprar o peru, fazer a ceia, receber todo mundo, isso se não tivesse o coronavírus, né? Porque mesmo que você se aglomere aí, você tem que ter consciência que estamos ainda no meio da pandemia. Porque tem gente que não está usando máscara, não está respeitando essa questão de distanciamento social, está se aglomerando, e as taxas da pandemia, existem números muito grandes aí, um aumento de pessoas infectadas e as UTIs lotadas, né? Pelo menos eu vejo pela minha cidade e provavelmente deve estar acontecendo aí na sua também, tá? Então veja bem, então hoje é a apresentação de nossa, vamos voltar, né? Hoje é a apresentação de Nossa Senhora. Sim, estou gravando, estou atrasada, estou gravando já no dia de Cristo Rei, tá? Me desculpa, mas enfim, né? Importante também é fazer a liturgia acontecer, né? Quer dizer, fazer o momento acontecer. Pior é se eu desfalcasse. Mas assim, no que foi dia 21, então, de novembro, a apresentação de Nossa Senhora no templo, segundo o Santo do Dia, no aplicativo da Canção Nova, Liturgia Diária, diz assim: a memória que a Igreja celebra hoje não encontra fundamentos explícitos, ou seja, ali expostos nos evangelhos canônicos, mas algumas pistas nos chamados Proto-Evangelho de Tiago, Livro de Tiago ou ainda História do Nascimento de Nossa Senhora. A validade dos acontecimentos que lembramos possui real alicerce na tradição
que liga a dedicação da igreja de Santa Maria Nova, construída em 543, perto do Templo de Jerusalém. Os manuscritos não canônicos contam que os pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, por muito tempo não tinham filhos até que nasceu Maria, cuja infância se dedicou total e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo desde sua concepção imaculada. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, observamos essa celebração mariana nascendo no meio do povo e com muita sabedoria sendo acolhida pela liturgia católica. Por isso, essa festa aparece no Missal Romano a partir de 1505, século XVI, onde busca exaltar a Jesus através daquela muito bem soube isso fazer com a vida, como partilha Santo Agostinho nos seus sermões. Foi no dia 21 de novembro de 1964 que o Papa Paulo VI, na clausura da terceira sessão do Concílio Vaticano II, consagrou o mundo ao coração de Nossa Senhora e declarou ela Mãe da Igreja. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Então, recordamos o seguinte: dentro dos evangelhos, quando fala evangelhos canônicos, são os 4 evangelhos: Lucas, Mateus, Marcos, João. Tá? Não existem muitos registros a respeito de Nossa Senhora. Talvez o que mais se aproxima dos evangelhos canônicos, que fala mais, é Lucas. E ainda assim, bem depois, né? Lucas é parceiro, olha aí, termo, parceiro, entre aspas, parceiro de São Paulo, né? Só que, tipo, São Paulo nem conheceu Jesus. Ele teve um encontro pessoal ali na estrada em Damasco. Então, Lucas também não teve um encontro com Jesus pessoalmente. Conversou com um discípulo aqui, um discípulo ali, talvez tenha falado com Nossa Senhora. Mas com relação ao nascimento dela, realmente todos os padres, né, alguns teólogos também, falam do proto-evangelho de Tiago ou o que se diz evangelhos apócrifos, o que a igreja deixou de lado e não consta na Bíblia Sagrada, certo? Então você que é evangélico, você não tem nada contra Nossa Senhora, você não caiu nessa falácia de falar mal da mãe de Nosso Senhor, né? Você quer saber por que essa exaltação de Nossa Senhora, essa devoção apaixonada? Primeiro, começou no Oriente. Se você observar, fazer um estudo das igrejas católicas ortodoxas, Nossa Senhora tem assim, existe uma devoção gigantesca se comparada com a Igreja Apostólica Romana, tá? Então existem muitos ícones dentro da ortodoxia católica do Oriente, em suas várias vertentes, né? Que elas chamam igrejas, como é que é? Autocéfalas? Porque cada um tem seu patriarca. Então a Igreja Católica Ortodoxa Russa tem seu patriarca, uma espécie de papa. Mas nós da Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Ocidente, nós respeitamos o papa. Ele é o nosso patriarca, digamos assim. Ele é o cabeça de toda a igreja, é o vigário de Cristo. Então ele que comanda, ele que escolhe os bispos, ele que também pode dar indicação de cardeais, ele que é o líder, né? Mas nas outras igrejas ortodoxas são os patriarcas. E dentro do patriarcado ortodoxo, então as devoções a Nossa Senhora têm seus ícones, sabe? São representações belíssimas também de quadros ao estilo oriental, né? Todas as devoções possíveis a Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é de um ícone oriental, tem a Nossa Senhora de Vladimir, ou Nossa Senhora da Ternura, entre outros, certo? É um exemplo. Então, aí vem para o Ocidente essa tradição do proto-evangelho sobre a natureza da infância, o nascimento de Nossa Senhora, a apresentação de Nossa Senhora ao templo, entendeu? Inclusive, para não ficar... O pitaco hoje é tudo Nossa Senhora. Então, eu vou finalizar com uma que eu ouvi. Os pais de Nossa Senhora Joaquim e Ana estavam bem de idade e não tinham tido filhos. E parece que o senhor Joaquim, ele era um homem muito devoto, era uma pessoa, não era do templo, mas tinha recursos materiais, mas não tinha filhos. Então, o que adianta um casal ter recursos materiais sem filhos?
era uma esterilidade, né? Era uma chaga interna ali na família. E parece-me que ele foi fazer uma oferta no templo em Jerusalém e ele foi impedido, uma vez que ele não tinha filhos, independente se era um menino ou menina. Ele não tinha filhos, não pôde fazer a oferta. Ele ficou muito revoltado, chegou brabo e a esposa mais chateada ainda, porque ela se sentia culpada. Era um casal de muita oração, muito devotos ao Senhor, muito tementes a Deus, até que um dia aconteceu, né, da senhora Ana ser fecundada, né, graças a Deus, e eles dedicaram essa criança, sabendo que era um milagre. Então, a história de Nossa Senhora lembra muito, é muito parecida com a história de Zacarias e Santa Isabel, a prima de Nossa Senhora, que eles têm João Batista. É muito parecido. Que eles têm filhos depois de uma certa idade. Deve ser coisa genética, né? Deve ser um vínculo familiar, porque eram primos de Nossa Senhora. Mas a história é muito parecida. E quando eles têm essa criança, que é a Nossa Senhora, se não me engano, por volta dos 5, 6 anos, eles entregam Nossa Senhora para o templo em Jerusalém, como se fosse uma... também lembra um pouco a história de outra Ana com seu filho Samuel. Depois que desmamou Nossa Senhora, digamos assim, a Ana do Antigo Testamento entrega Samuel para o templo e diz: olha, é um milagre, minha vergonha foi cancelada perante os olhos da sociedade, mas esse filho é um filho do Todo-Poderoso. Por conta disso eu vou entregar para o templo, porque foi uma promessa, né? Porque ela se sentia muito humilhada pelo fato de ter um ventre estéril, a Ana do primeiro lá do Antigo Testamento. Então, no caso dos pais de Nossa Senhora, estava acontecendo isso. E quando provavelmente tiveram a criança, sabiam que era um milagre de Deus, né? Porque diz que Santa Ana quando ela deu à luz a Nossa Senhora, ela não sentiu dor, como todas as outras sentiram, porque todas as mães sentem dor, né? Você que nasceu de cesárea, mas mesmo assim dói, né? Assim, é um pós-operatório, né? Tem lá suas vantagens, mas tem seus problemas também, né? Não vai gritar de dor. Até eu lembrei de uma historieta, diz que é uma historieta Yiddish. Yiddish é dos judeus ali do leste europeu, que no dia do juízo final, diz a historieta, né? No dia do juízo final, quando o inimigo de Deus, o demônio, chegar para acusar a humanidade, existe um anjo dos partos. E esse anjo, ele recolhe todos os gritos de dor de todas as mulheres que pariram seus filhos, desde lá do começo até hoje. Porque, gente, parto natural é muito difícil hoje em dia aqui no Brasil. Qual que é a vantagem? Não nasce criança com tanto problema mental, deficiente físico ou com embolia, não é embolia, mas falta de ar no cérebro, por exemplo, né? Se evita muito. Ou então, na hora que pega com fórceps lá, arranca a cabeça da criança, por exemplo. Ai, desculpa falar assim, mas infelizmente acontecia. Na Europa ainda fazem parto natural, então as taxas de crianças com problema mental, físico, cognitivo, etc, etc, são muito grandes porque ainda é feito natural e não cesárea. Mas pelo parto natural, às vezes a pessoa fica 24, 26 horas gritando de dor, mesmo com aquele medicamento que coloca ali na região genital feminina para poder liberar o nenê, né? Às vezes não acontece. Então, existe um anjo dos partos que recolhe os gritos de todas as parturientes. E quando chegar o juízo final, na hora que o acusador, o demônio, chegar para Deus e falar todas as coisas ruins da humanidade, esse anjo vai abrir a caixa com todos os gritos de todas as mães que deram à luz. E vai ser feita a justiça de Deus, ou seja, o demônio vai fugir por conta dessa dor, a dor de dar à luz, que é a vida, né? E no caso, Santana diz que não sentiu dor. Foi super tranquilo.
É um milagre, né? Poxa, vai fazer o parto e pô, saiu o nenê. Oh, que bonitinho, né? Não senti nada, nossa. Desculpe você que é homem que tá me ouvindo, mas aqui vai o recado pra mulherada, né? Porque eu sou, lógico, né? Eu sou mulher. Gente, a gente já sofre com a TPM. Eu já falei e repito. Eu tenho uma curiosidade enorme. Se um dia eu fosse, que nem Santa Faustina, que no meio das orações, assim, tal, rezando. Oh, estou conversando com Santa Teresinha. Sabe aquele momento em que o santo conversa com outro santo? Sabe? Porque a Santa Faustina teve um momento com Santa Teresinha. E outros santos também bateram um papo com outros santos. São Padre Pio, então, meu Deus, né? Foi visto por outros santos, sendo que ele também via outros, né? Em vida. Olha, eu, sinceramente, se um dia eu topasse com uma santa, claro, né, não tô nessa fase, não tô tão santa assim, mas se acontecesse de um dia eu estar lá rezando e de repente ter um momento, estou conversando com uma santa, a primeira coisa que eu ia perguntar para ela é o seguinte, não para Nossa Senhora, né, Nossa Senhora é um caso à parte. Eu perguntaria para esta santa, não importa qual seja. Como que você... Ô santa, me desculpa aí, mas eu vou ter que ser bem franca. Como é que você conseguiu lidar com a sua TPM e com aqueles momentos de cólica? Porque eu vou ser bem franca em falar, hein? É difícil. Não tem Buscopan que resolva. Porque se o Buscopan resolve a dor da cólica, deixa a gente meio lesadona. Entendeu? Então, mulheres padecem de dor todo mês. Aí depois ainda chama a gente de louca. Lógico, todo mês sendo uma bomba de hormônio pra tudo que é lado. E ainda assim, com dor. E ainda eu tive que ouvir de um familiar numa época da adolescência. Mas essa dor é como? Eu falei assim, eu não vou nem te falar. Mas a minha vontade era pegar pelo pescoço a pessoa que fez uma pergunta dessa, né? Eu sei que é feio a pergunta, mas eu tenho curiosidade. Mas, pô, não... A gente é mulher, né? Né, minha filha? A gente é mulher, tá no caminho da santidade, aí tá naqueles dias, ainda tem que ouvir um monte de coisa, sabe? Ainda chama a gente de despirocada da cabeça. Mas quem que não fica doido com tanta dor? E não é só dor da cólica, é dor de cabeça, é dor em tudo, né? Dói as pernas, fica as pernas pesadas, parece que aí você virou uma elefanta, né? Então só o fato de saber que a Santa Ana não teve problemas no seu parto com Nossa Senhora, gente, já é um milagre de Deus. Desculpa estar falando nessa parte tão estranha, né? Você que é homem, você que tá achando absurdo eu falar. Absurdo é você não respeitar as mulheres que estão naqueles dias, gente. Tá? Não é uma questão de, sabe? Seja um pouco... Se não tem empatia, deixa a pessoa em paz. Porque a pessoa, normal a gente não fica. Que é uma alteração de hormônio muito grande. Aí quando dá a menopausa, a gente padece de osteoporose porque aquela bomba de hormônio acaba. É uma tristeza. Né? Enfim. Bom, eu vou encerrar aqui a apresentação de Nossa Senhora. Reza a tradição que é assim. Tá? De qualquer forma, Nossa Senhora fica a serviço do templo por um tempo, até a hora que depois, segundo a tradição também, que não está lá nos evangelhos, ela é destinada ao casamento e é destinada a um parente meio distante, São José. Já era um homem, feito na época. Gente, eu tenho que pedir desculpas, tive que dar um pause aqui para atender uma situação. Até me perdi, eu tava falando de São José, né? Mas é isso, vou encerrar por aqui o pitaco, as minhas elucubrações, né? Os delírios, né? Mas, então, também na tradição se fala, acho que era isso que eu tava falando, na tradição dos proto-evangelhos se fala do casamento de Nossa Senhora com São José, né? Então, depois da saída dela então, ela foi apresentada criança ainda no Templo de Jerusalém. Quando jovem, já na idade de casar, ela é apresentada a São José, né, seu futuro esposo, e aí a gente já conhece toda a história, né? Nós já conhecemos a história ali dos evangelhos, né, que depois ela engravida do Espírito Santo,
né? Recebe a visita do anjo, ela é engravida do Espírito Santo, e São José, dentro de si, já sabe disso e tenta dispensá-la, não é? Então, essa já é a parte que nós conhecemos, tá bom? Mas fica aí a dica dos proto-evangelhos, evangelhos apócrifos, os que não estão presentes na Bíblia Sagrada. Vamos para a liturgia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desse sábado está em Zacarias 2, versículos 14 a 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está em Lucas 1, versículos 46 a 55. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço e dispersou os orgulhosos. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O evangelho de hoje está em Mateus 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Gente, aqui eu vou me despedindo, desejo a todos então, um ótimo dia para vocês, uma ótima tarde ou noite. E vocês devem ter reparado que eu estou lançando vídeos, né? Na realidade, eu gravei 3 vídeos no dia 17. Então, se de repente der um lapso, estou gravando no dia 17, mas eu lancei tempos depois, é por conta disso. Eu não quero viciar vocês com os meus vídeos de 5 minutos, tá? Mas eu estou primeiro colocando as obras, materiais de evangelização que todo católico deveria ter, pelo menos na minha humilde opinião, tá? Vou também apresentar alguns livros que eu já falei bastante, num tempo aí, e mostrar capinha, porque eu acho que é muito importante isto. E também, futuramente, as Bíblias. Eu até preparei uns vídeos com a apresentação de algumas Bíblias, mas eu percebi que o meu humilde smartphone, ele não suporta mais de 15 minutos de vídeo, porque eu quis fazer o upload, ele demorou muito. Então, 5 minutos é o tempo suficiente para eu estar falando, e então vai ser Bíblia por Bíblia, né? Pela quantidade de Bíblia que eu tenho, eu tenho essa Bíblia, eu tenho essa tradução, então vai ser assim, tudo repartido. Primeiro, para não cansar. Segundo, porque minha maquininha também não pode ficar cansada, né? Eu tenho que estar ali olhando se o upload deu certo, porque às vezes dá aquelas falhadas. Então eu vou pedir um pouco de paciência, né? Tá certo? No áudio de domingo eu explico mais um pouco sobre esses vídeos que eu estou fazendo e também pedidos de oração para o padre Marlon Múcio, tá? Da Missão Sede Santos, que necessitam de nossas orações, tá bom? Ele tá lá na UTI, tá certo? Devido a uma doença rara, acho que é a RTD, né? Foi premiado com uma doença raríssima, degenerativa. Mas graças a Deus ele tá lutando, mesmo na UTI, e firme e forte. Mas vamos rezar também, tá bom?
Um abraço a todos, fiquem em paz, na proteção da Sagrada Família e na paz de Cristo. Paz e bem.